Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal analisando as últimas informações do Flamengo para vocês. E nesse momento, nós vamos analisar um pedacinho de cada jornalista trazendo as últimas notícias do Flamengo, como por exemplo Mauro César, Bernardo Ramos, tem o Vene Casagrande falando sobre as últimas notícias do Flamengo, as mudanças que o técnico Sampaoli está realizando para a partida contra o Racing. O Flamengo entra em campo nessa quinta-feira às 7 horas da noite, inclusive, meu amigo, tem jogador lesionado que não vai para a partida e tem jogador voltando de lesão que vai para a partida, então vai ter mudanças na escalação do Flamengo, tá bom? Antes do vídeo, vamos fazer o seguinte, me ajude a bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da torcida do nosso Flamengo. E um detalhe importante é o seguinte, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no canal ainda não estão inscritos. Se você é flamenguista de verdade, está assistindo esse vídeo, ó, você torce pro nosso Mengão, você é torcedor do Flamengo raiz, você tem que estar inscrito no canal. Então vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva aqui embaixo, ativando o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, porque aqui no canal Meu Mengão React é notícias do Flamengo todos os dias para vocês. Então se você é flamenguista, por que você ainda não está inscrito? Se inscreva rapidinho, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Antes do vídeo eu quero apresentar para você a Esportes da Sorte, que inclusive ela é uma casa de apostas que, meu amigo, está com uma promoção incrível. Para as primeiras 30 pessoas que hoje se cadastrarem usando o link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, você vai ganhar 100% de bônus. Por exemplo, você realizou seu cadastro simples aqui embaixo e você fez seu primeiro depósito para fazer a sua fezinha, você já pode fazer a fezinha para o jogo do Flamengo. Por exemplo, você depositou 30 reais, já ganha 30 reais na hora. Depositou 100 reais, ganha 100 reais na hora. Depositou 200 reais, ganha 200 reais na hora. Então corre e aproveita. Esportes da Sorte, uma das melhores casas de apostas do mundo. Tá na hora de conhecer a bet de todo mundo. Esportes da Sorte, o melhor de cada bet e muito mais. Jogos exclusivos, saques ilimitados e a melhor cotação de verdade. É entretenimento puro! Então não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que bet. Então vamos pro vídeo de hoje, eu vou deixar os créditos ao canal do Bernardo Ramos, ao canal Vene Casagrande, ao canal S1 Live, link na descrição do vídeo. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. A atuação do Flamengo, né, na última partida, a gente se viu quarta-feira passada, de lá para cá o Flamengo meteu uma goleada no Maringá, se classificou, né, de 8, e o que me chamou a atenção naquela vitória foi o Flamengo não parar a fragilidade do adversário, mas o Flamengo já tinha um placar e mesmo assim continuou buscando o gol. Eu acho que isso trouxe um bom indício para o Flamengo, mas contra o Botafogo, o Flamengo poderia ter vencido também, perdeu muitos gols, mas acabou derrotado pelo adversário, pelo rival carioca no Brasileirão. O que você vem achando, Mauro, do time do São Paulo nesses primeiros jogos? Né? Teve a partida contra o Maringá e teve a derrota contra o Botafogo, mas também acho que sai um pouco do coletivo, né? Também tem muito de parte individual, muitos gols perdidos, desatenção da zaga. Sem dúvida, eu acho até que o Sampaoli não é o mal responsável, longe disso, né? Mal chegou. É como responsabilizar, por exemplo, o Luxemburgo, porque o Corinthians perdeu para o Del Valle ontem. O cara mal chegou. O Sampaoli tinha 11 dias de clube quando comandou a equipe contra o Botafogo, e foi seu quarto jogo já, né? Então é muito pouco tempo, né, para o cidadão conseguir entender o funcionamento da equipe, a equipe entender o que ele quer que faça, conhecer os jogadores mais profundamente. Eu acho até que por isso ele acaba apostando nesse momento em Vidal e Marinho, que ele já conhece esses jogadores. Só que esses atletas, eles em campo, especialmente Marinho, eles têm demonstrado que, assim, não, me parece que eles não conseguem fazer aquilo que o técnico espera deles. O Marinho especialmente, né? É bom frisar. Então, talvez ele até passe aos poucos não digo descartá-los, mas esses jogadores podem começar a perder um pouco de espaço. Seria até a lógica. A atuação teve um ponto positivo, que foi a produção. O time produziu muitas chances de gol. Foram 24 finalizações, 12 no alvo, 8 claras chances de gol. Nos números do aplicativo SofaScore, ou seja, o Botafogo chutou, ele finalizou metade das vezes, foram 12. No alvo, o Flamengo acertou 13, o Botafogo acertou 6, menos da metade. Grandes chances foram 8 do Flamengo, 3 do Botafogo. O Botafogo converteu todas as grandes chances que criou. O Flamengo converteu 1, 2 de 8. É brincadeira, né? Quer dizer, um índice de aproveitamento muito ruim. É um problema que vem lá do tempo do Abel Braga, antes até do Jorge Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que o Flamengo se classificou na fase de grupos de 2019, no jogo com o Peñarol, um jogo que o empate classificava o Flamengo, a derrota eliminaria, perdendo gols desde o começo do jogo. Já no começo perdeu gol. Com o Gabriel. E isso não tem cura, parece que não tem cura. Ou não se trabalha
da maneira mais intensa, adequada, necessária para que esse problema seja corrigido. Então, aí você soma isso, as falhas defensivas, né? O pênalti para mim não houve, claramente não houve. Achei até bizarro que a arbitragem não tenha olhado o vídeo, né? Numa arbitragem intervencionista como a brasileira, dessa vez o VAR não ter chamado, porque o Vitor Sá está se jogando antes do contato. Ele já está se atirando, ele nem teve contato físico com os jogadores do Flamengo e já está caindo. Então ele se atira claramente, é muito fácil perceber, olhando pelo vídeo. Na hora pode ser mais difícil, mas ela estava bem colocada, ela foi mal Edna nesse lance. Mas isso não justifica a atuação do Flamengo, porque o gol foi no primeiro tempo, houve todas as condições para que o Flamengo empatar e até virar o jogo. O segundo gol é vergonhoso, que é uma bola parada, o Danilo cabeceia completamente livre. O São Paulo, alguém acha que ele já teve tempo de arrumar o posicionamento defensivo da equipe na bola aérea? Alguém acha que isso não foi treinado pelo Vitor Pereira, por ninguém? Ninguém treinou. Entra em campo, isso é falta de atenção, é falta de concentração. E aí vem o terceiro gol, que é mais vergonhoso ainda, porque o Tietchan passa no meio de 5 jogadores. 5 jogadores do Flamengo. Metade dos jogadores de linha, de alguma forma, se aproximou do atleta botafoguense naquela jogada. Então são assim, falhas muito graves, graves em 2 gols, e erros crassos em finalizações. O gol que o Gabriel perde com segundos de bola rolando na segunda etapa é gravíssimo, porque ali estava 2-0, era um gol do 2-1, no reinício da partida, na primeira participação do Everton Ribeiro, e logo depois, tola e inaceitavelmente, eu diria, do ponto de vista do Botafogo, o Rafael foi expulso, porque ele tomou um amarelo no primeiro tempo, porque ele agarrou o Cebolinha fora do campo. Aí no segundo tempo ele sofreu uma falta, a falta foi marcada e ele deixou a perna na canela do jogador do Flamengo. Era vermelho direto ali. Até acho que ela teve critério, porque ela não deu vermelho direto para ele, nem para o Thiago Maia, deu amarelo para os dois. Acho que os dois eram para vermelho direto. O Thiago foi extremamente imprudente, chutou bola, chutou de plástico, chutou tudo. Não teve a intenção, mas peraí, o cara chegou, acabou que ele se machucou, de tão atabalhoado que ele foi, tão apavorado que ele foi naquela jogada. Então o que nós tivemos ali foi o Flamengo tendo até a oportunidade de mudar a história do jogo, errando demais, e eu não consigo colocar isso na conta do técnico. Na conta do técnico vão as escolhas que não foram boas. Achei a entrada do Marinho péssima, a saída do Cebolinha um erro, porque ele estava até bem no segundo tempo, levando perigo, especialmente depois que o Rafael foi expulso. O Botafogo ficou mais frágil daquele lado ali, as jogadas estavam entrando. Entendo a tentativa com o Ayrton Lucas, a gente não pode ignorar o contexto. O Gerson se machuca, não é durante a semana, com o tempo para você pensar no substituto e treinar. Ele se machuca na cancha, no aquecimento, no campo. Então, o São Paulo teve que pensar rapidamente. Eu estava conversando com o Leandro Zago, que é o técnico da Portuguesa de Desportos aqui de São Paulo, trabalhou no Atlético Mineiro, e ele estava dizendo, Mauro, o Arana fazia isso no Atlético. O Arana, ele usava não só no corredor, mas também usava às vezes para trabalhar mais por dentro, fazendo esse papel que ele tentou com o Ayrton Lucas. Os dois são laterais que têm muito potencial de construção e de ataque, ele não linha de fundo, buscando... Mauro, desculpa, no Santos também, se você lembrar aquele Flamengo e Santos, que foi 1-0 gol do Gabigol, o São Paulo ele escala o Luan Pérez na lateral esquerda, escala o Jorge no meio de campo. Exatamente. O Jorge fazia também esse papel. O Jorge jogou até como terceiro zagueiro em alguns momentos. Quer dizer, ele é um técnico, como quase todo técnico europeu. Ele é argentino, mas ele tem uma influência do futebol europeu, me parece. Né? A mentalidade é parecida. Os técnicos argentinos se assemelham aos técnicos europeus. Técnico estrangeiro, como quase todo técnico estrangeiro, de um certo nível, ele muda a posição do jogador, ele busca outras soluções. Essa não deu certo, mas ele tinha qual opção ali? Põe o Everton Ribeiro, aí sai do campo, o Everton Ribeiro dá entrevista ali na zona mista e diz, não, ele não tinha condições nem de jogo, de repente, nem ia jogar, estava com problema físico. Se o jogador não está 100%, ele não vai entrar de saída, ele entra durante o jogo. E entrou bem, por quê? Porque durante o jogo já há um desgaste, o adversário está cansado, então o jogador que está abaixo fisicamente, tem uma dor, uma lesão, o ideal é ele entrar durante o jogo, claro, e aí acho que ele acertou. Poderia tentar o Matheus França, poderia tentar o Vitor Hugo, ele poderia buscar uma outra solução dentro do elenco, sem dúvida. Aí tentou, o cara aí não deu certo. Mas não foi porque o Ayrton Lucas jogou ali que o Flamengo perdeu, gente. O Flamengo ainda assim construiu situações de gol nos dois tempos. E as falhas não têm nada a ver com a presença do Ayrton Lucas em campo, especificamente naquela função. Então, quando se fala disso e se dá uma dimensão a isso, parece que esse foi... Não, eu gosto de discutir muito os pontos capitais dos jogos de futebol. A gente pode discutir as nuances, os detalhes, eles são até relevantes no contexto A ou B, mas os lances capitais que definem o rumo do jogo são esses que eu citei. São os gols do Botafogo, erros crassos do Flamengo na defesa e nas conclusões. Então o time produziu, criou chance e
Então teve coisas boas ali, mas as coisas negativas foram muito acentuadas. E o próprio Botafogo, que eu acho que até mereceu vencer, que dentro da sua proposta teve uma competência maior na execução do seu plano de jogo, também não foi esse primor, não. Primeiro tempo, até uns 25 minutos, o Botafogo não se encontrava. O Vidal mandou bola na trave, numa jogada muito bem construída, ótima troca de passe. Acho que ele faltou um pouco de sorte, que ele tira do goleiro, né? O Perry fez ótimas defesas o jogo inteiro. Então o Botafogo não foi um time com supremacia. O Botafogo teve algumas virtudes, que foi o aproveitamento das chances criadas, o goleiro muito bem, né? E saber, depois de suportar aquela pressão inicial, conseguir mudar aos poucos o jogo, quando o time saiu um pouco mais. E no segundo tempo achei muito interessante quando o Luiz Castro fez mudanças, ao contrário do São Paulo, que foram bem sucedidas. A própria entrada do Luiz Henrique para dar mais agressividade, ali um cara descansado. O Botafogo tem um contra-ataque. Essa jogada não resulta em nada com maiores consequências, mas ele não recua para marcar no seu campo. Ele continua marcando o Flamengo naquele momento lá em cima. Foi mais ou menos assim. Tá difícil de chegar lá, temos um homem a menos. Conseguimos chegar no ataque. Não vamos sair daqui agora, não. Vamos continuar pressionando? É um momento que dá para a gente tentar alguma coisa. E saiu o gol. Observe um lance desde o começo, lá na raiz. Normalmente, o time, quando está com um homem a menos e vencendo, ele vai ao ataque, esporadicamente, a jogada não deu nada, volta todo mundo para marcar lá atrás. O Botafogo manteve seus homens lá na frente, conseguiu reter a bola no campo de ataque por mais tempo, aí teve o lateral, e do lateral, o Flamengo, outro defeito, né? Foi assim contra o Internacional, o Flamengo tomou o gol. Então foi uma atuação que eu achei que muitos erros dos jogadores. E eu tenho falado isso com frequência, tem que questionar realmente o jogador. Os jogadores estão fazendo demais, e quando você vê, por exemplo, o Botafogo vencer esse jogo, o Fluminense ontem vencendo o River Plate, você também vê mérito dos jogadores, o entendimento que o técnico quer do plano de jogo, qual a estratégia, a execução, o empenho, né, o capricho. Ano passado, vai fazer um ano isso aí, foi em maio do ano passado, eu estava na transmissão de Flamengo e Universidade Católica no SBT, e o Gabigol perdendo gols incríveis. Foi 3-0 esse jogo, mas o Gabriel perdeu 2 chances assim, no primeiro tempo absurdas. E aí na transmissão eu falei assim, olha, alguém acha que o Cano perderia esses gols aí que o Gabigol perdeu? Nossa, tá comparando. Eu não estou comparando. É claro que o Gabigol tem mais recursos que o Cano, é um jogador mais completo, é um jogador que muito mais jovem, né? A diferença de 9 para 10 anos, um tem 35, outro 9 anos, o outro tem 26. Então um é bem mais velho. O Gabigol tem títulos que o Cano talvez nunca conquiste na sua vida. Tem uma série de pontos aí que diferenciam os dois. Mas como finalizador, eu quero dizer, o nome do cara é Gabigol, e ele é muito bom finalizador, mas ele tem que mudar isso aí, ele não pode se acomodar nisso, ele tem que treinar, ele tem que corrigir isso, ele tem que aumentar o seu repertório. Está faltando o quê? Tranquilidade, recurso, perna direita que falta. O Cano não erra esse tipo de jogada. Era até a pergunta... Desculpa, Mauro, até a pergunta que eu te fazia, que ter deixado aqui separado, que é o grande mistério. O que você acha que está acontecendo com o Gabriel? Você acha que é cabeça? Você acha que realmente é falta de foco? É momento? Eu vou até dar um exemplo, né? Pessoal, muita gente fala que o Gabriel está mais forte. Não vou entrar em mérito de gordo, não, até porque ele postou sem camisa, etc. Mas a sensação que eu tenho é que ele tá. Se você pega ele em 2019, ele está mais forte. A sensação que ele ficou mais forte, mas perdeu força, porque até eu tenho chamado a atenção, Mauro, é que o Gabriel, um tempo atrás no Flamengo, ele finalizava de fora da área, de entrada da área, e um vareio, assim, no ângulo, tá? Parece que ele perdeu força até para chutar, o chute tem sido fraco, parece mobilidade, eu não sei, você tem ideia, assim, o que pode estar acontecendo com o Gabriel? Eu acho que passa por tudo isso que você falou, e acho também que, assim, ele precisa diversificar o seu repertório de finalizações, isso é treinamento. Ele gosta muito de bater aquela bola quando canhota, fazendo a curvinha, né? Isso. Os goleiros já esperam aquela finalização. O André Rocha faz isso há um tempão já. Então acho que ele tem que mudar isso. Por exemplo, os últimos gols dele, contra o Volta Redonda, um deles, ele chutou no alto. Ele tinha perdido um pênalti, primeiro pênalti que um goleiro defende desde que ele chegou ao Flamengo, né? Os demais que ele tinha perdido, 3 ou 4, foram para fora, ou no travessão, na trave. E logo ele fez 2 gols e um deles chutou no alto. Quando ele fez aquele gol, até me chamou a atenção. Falei, normalmente ele finalizaria abaixo. Ele estava perto, meteu no alto, o goleiro não pega. Então, acho que ele precisa mudar isso, ele tem que diversificar isso. Talvez falte força, e aquela coisa, vou ter outra chance. Não, você tem que ir na bola como se fosse a última chance da sua vida. O atacante, na minha opinião, é assim. Eu não vou perder esse gol nunca, porque talvez eu não tenha outra chance. Provavelmente não terei. Essa tem que ser a mentalidade. Então, talvez falte realmente concentração, trabalho que envolve concentração, treinamento, força. Por que ele não bate bem com a perna direita? Razoavelmente bem. Não estou falando que ele chute de forma exímia, seja um exímio rematador de perna direita, mas
Por que ele não consegue chutar de maneira minimamente aceitável? É um peteleco. É uma vergonha um cara como ele. Isso é treinamento, gente. Aí eu fico sempre falando o mesmo exemplo, vou repetir aqui. O Messi não batia a falta. De repente o Messi é um dos maiores cobradores de falta do planeta. Mete uma curva, uma bola. Ah, mas é o Messi. Sim, mas ele treinou pra caramba pra aquilo, cara. O Rogério Ceni era goleiro, batia a falta e treinava. Senão não bateria a falta. O cara fez mais de 100 gols. Como? Porque batia a falta. Batia pênalti também, mas batia muito bem falta. Treinava. O Zico também treinava. Por que o Gabigol não treina chute com a perna direita? Se todo dia treinar um pouquinho, com a bola em movimento, com a bola parada, vindo a bola da direita, vindo a bola de um outro lado, vindo de frente, pegando de primeira, dominando e batendo pro gol, tem que treinar. Eu imagino que se ele treinar, ele vai melhorar. E vai ter mais confiança para chutar com a direita. Ele pega na direita, teve uma jogada assim, tentou trazer para a esquerda. Não. Caiu na direita, é com a direita. Não precisa ser ambidestro. Ele é canhoto, vai morrer canhoto. Mas a direita não precisa ser cega. Ela pode ser pelo menos aceitável. E não é. Não é. É um jogador caro, um jogador que tem muitos recursos, um jogador que é ídolo histórico do Flamengo. Ele não pode se acomodar com isso. Eu acho que aí cabe ao técnico fazer esse trabalho de cobrança. Agora, para ter cobrança em cima de um cara como o Gabriel, tem que haver respaldo da diretoria. A gente vai sempre esbarrar nisso aí. Eu acho que o São Paulo não está nem aí. Se vai cobrar, ele vai cobrar, imagino eu. E acho que é necessário. Porque não dá para o cara perder os gols que ele está perdendo. Isso não é de hoje. Por isso que eu lembrei esse meu questionamento feito lá no ano passado, porque já vai fazer um ano, gente. E lembrei também gols perdidos por ele, feitos contra o Peñarol em 2019. Então isso tem que marcar a carreira dele. Gols importantíssimos, grandes jornadas, mas em alguns momentos, assim, perdendo gols que não se pode perder. E agora são 15 jogos, só 2 gols de pênalti. Não é aceitável o Gabriel Barbosa ficar 15 jogos sem marcar um gol com bola rolando. Não dá para achar isso aí aceitável. Isso não é só fase. Tem alguma coisa errada. E essas perguntas podem especular, defender ideias. Quem está lá dentro é que tem que resolver. Ele tem que resolver, ele tem que ficar inquieto, sabe? Tem que perder o sono, acordar com raiva e treinar puto da vida. Falar, não, preciso mudar isso aí, não dá. Conversar com os companheiros, conversar com o treinador, com os seus preparadores físicos, entender o que está havendo com ele, pedir uma avaliação física. Como é que está força, arrancada? Como é que está o meu desempenho? O que está faltando para mim? Eu preciso entender, vamos corrigir isso aqui. Eu não vou ficar jogando aqui perdendo gol, porra. Eu sou o Gabigol, né? É isso que ele tem que pensar. Tirou o gol do nome na camiseta, mas esse nome vai carregar para sempre. Isso aí vira piada. Vamos definir aí como Flamengo e Fluminense como o jogo da morte, digamos assim. É um jogo extremamente difícil, na minha opinião. Hoje, o jogo não será hoje, né? Mas hoje não teria, como que eu posso dizer, nenhum time melhor. Nenhum. Você vai apostar em quem? É difícil, é muito difícil. O Fluminense vive uma grande temporada, um grande momento. Eu costumo definir o Fluminense como o time, a sensação da temporada 2023. Na frente está o Palmeiras, Fluminense logo atrás ali jogando um belo futebol. Então, Flamengo e Fluminense não tem favorito, na minha opinião. E aí o Marcos Braz, ele falou sobre enfrentar o Fluminense. Ele disse o seguinte: com esse sorteio, acho que quem ganha a torcida do Flamengo e também a torcida do Fluminense. Todos os espectadores ficaram felizes com esse jogo. O Fluminense é o atual campeão do Campeonato Carioca, é um grande time, mas o Flamengo vai se posicionar. Estamos em busca de melhorar e tenho certeza que será um grande jogo. Pois é. O Marcos Braz também foi questionado sobre possíveis contratações, reforços na próxima janela, que será em julho. Ele disse o seguinte: esse é um processo contínuo. A janela abre em 3 de julho e os movimentos serão feitos. Temos tempo para trabalhar, avaliar. O Flamengo, em toda a janela, procura, dentro das possibilidades, reforçar o elenco e dar mais ferramentas para a comissão técnica buscar os títulos. Pois é, um jogador que estava na mira do Flamengo, que o Flamengo chegou a fazer proposta, além do volante Fernando, que hoje está no Antalyaspor. Marcos Braz disse que o jogador foi apenas oferecido, o empresário garantiu conversas, disse que tem até print de conversa com Marcos Braz, que Marcos Braz também conversou com o próprio Fernando, mas não é o Fernando que eu vou comentar agora, é sobre Matheus Uribe. Porque Matheus Uribe é um volante do Porto, que o Flamengo fez proposta e não conseguiu a contratação. Resposta final do diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, sobre Matheus Uribe. Não se concretizou. A partir do momento que ele diz não se concretizou, o que aconteceu?
não foi feita a contratação porque o jogador recusou a proposta. E essa é a informação que eu já tinha falado aqui, que ele estava bem distante mesmo, porque ele está se destacando com o Porto, tem proposta de outros clubes da Europa, inclusive do mundo árabe também, e a família do jogador não se mostrou muito animada para fazer uma mudança drástica assim na sua vida ao se mudar para o Brasil. A família não se mostrou motivada, animada, enfim. E a família tem esse direito, o jogador também tem o direito de respeitar a opinião da família. Isso é normal, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não tem como você julgar o jogador. Mas, segundo Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, Matheus Uribe, portanto, não concretizaram a contratação porque o jogador recusou a proposta e faz parte. Não é todo jogador que o Flamengo vai fazer proposta que o Flamengo vai conseguir a contratação. O Flamengo continua no mercado em busca de um volante para suprir a saída do João Gomes e em busca também de um atacante extremo pela direita. O Flamengo busca a contratação de jogadores para essas respectivas posições. Como foi na primeira janela, será agora na segunda janela. Vocês vão se recordar que o Ângelo foi um jogador que o Flamengo, hoje no Santos, o Flamengo tentou a contratação. O jogador chegou a dizer sim, depois publicamente disse não à proposta do Flamengo, mudou de empresário e agora os empresários buscam uma outra alternativa para o Ângelo. Mas o Flamengo está no mercado em busca de reforços. Agora vamos falar sobre dois jogadores do Flamengo, Arrascaeta e Gerson. Arrascaeta está recuperado da lesão muscular. O Gerson está machucado, acabou de sofrer uma lesão muscular. Vou começar com a Arrascaeta. Hoje, terça-feira, antevéspera do jogo contra o Racing, a Arrascaeta participou de um coletivo que o São Paulo comandou entre o time profissional do Flamengo contra jogadores da categoria de base. E o Arrascaeta participou do coletivo inteiro, de toda a atividade. Está recuperado da lesão muscular. Vai viajar para pegar o Racing? Eu ainda não tenho essa informação. O que eu posso dizer para vocês é: existe a possibilidade, sim, do meia uruguai viajar com a delegação rubro-negra para a Argentina para encarar o Racing, quinta-feira, 7 horas da noite. Se vai viajar ou não, essa resposta eu vou ter no próximo vídeo, talvez. Então não deixe de acompanhar, ativa a notificação para você não perder esse vídeo sobre a Arrascaeta. Já o Gerson é um caso totalmente contrário. Gerson acabou de se machucar e o Flamengo emitiu um comunicado dizendo que o jogador realizou exames médicos que constataram uma lesão muscular na parte anterior da coxa esquerda do atleta. O Flamengo, como de praxe, não divulga gravidade, não divulga provável prazo de retorno do jogador, e aí cabe ao jornalista, no caso eu, Vene Casagrande, apurar como eu apurei, já soltei nas outras redes sociais, Instagram e Twitter. Inclusive, se você não me segue nas outras redes sociais, você está perdendo tempo, @Vene Casagrande nas duas redes sociais, porque lá eu publico tudo primeiro. Tudo eu solto lá primeiro, depois eu venho aqui gravar vídeo. Quando eu chego em minha residência, eu consigo parar e gravar o vídeo aqui bonitinho para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece no Flamengo. E sobre Gerson, o que eu apurei foi o seguinte: dos males, o menor. Grau 1 na lesão muscular do Gerson. O que isso quer dizer, Vene? Ele poderia ter sentido grau 1, grau 2 e grau 3. O Arrascaeta, por exemplo, que está há mais de 45 dias longe dos gramados, ele teve uma lesão de grau 3, só para vocês terem noção do prazo. Se fosse grau 2, é em torno ali de 21 dias a 30 dias. Grau 1, jogador geralmente costuma voltar entre 10 a 15 dias. Claro, depende do jogador, processo de recuperação, enfim, depende de muitos fatores, se ele vai sentir incômodo durante o processo de recuperação, mas costuma ser entre 10 e 15 dias. Isso quer dizer que o Gerson só deve voltar na segunda quinzena de maio. Com isso, ele perde pelo menos 3 partidas do Flamengo, tá? As próximas 3. Racing, quinta-feira, Atlético Paranaense e também o Goiás. Preocupa e muito. Muito. O Gerson estava sendo o principal jogador no meio de campo do Flamengo desde que São Paulo chegou ao Flamengo. Não pelo crescimento dele, desde a chegada do São Paulo, mas pela estratégia de jogo. O São Paulo enxergava o Gerson como peça-chave no meio de campo do Flamengo. E vai fazer muita falta. Ninguém imaginava que algum time pudesse perder pontos para o Nublense nesse grupo A da Libertadores da América. É um time muito fraco, né? O que aconteceu? O Alcas fez 1-0 e o Nublense virou. Desta forma, Flamengo,
Ñublense e Aucas, sendo que o Blense e Aucas já tem 3 partidas disputadas, estão com 3 pontos. O Racing tem 6. Ganhou na Bacia das Almas, aliás, do time do Aucas, jogando no Presidente Perón. Desta forma, acontece o seguinte: se o Flamengo ganhar do Racing na próxima quinta-feira, jogando no El Cilindro, em Avejaneda, o Flamengo iguala a pontuação com o Racing, sendo que vai jogar 2 vezes ainda no Maracanã. E só sai para encarar o Ñublense, que é o time mais fraco da chave. Ou seja, esse resultado deixou o Flamengo numa ótima. Perde, de certa forma, até a obrigação de ganhar do Racing. Mas assim, se quiser ser primeiro colocado no grupo, e isso faz toda a diferença, terá de fato de ganhar do Racing jogando fora de casa, porque aí mata no Maracanã a história toda, entendeu? Então o Flamengo se colocou numa situação muito difícil naquele péssimo jogo contra o Aucas, jogando na altitude, perdeu a partida, ganhou do Ñublense no Maracanã. No primeiro jogo do Jorge Sampaoli, ali o que menos interessava era jogar bem, jogar mal, era para ganhar o jogo, e conseguiu ganhar o jogo, né? E aí se coloca agora nessa situação de ter que ganhar do Racing para pleitear o primeiro lugar no grupo. Nesse momento o importante é foco na classificação, depois ver o que vai acontecer mais adiante. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Um detalhe importante que nós temos aqui é sobre o jogador Rodrigo Caio, que ele não vai viajar para a Argentina. Ele sofreu uma pancada no treino dessa quarta-feira e ele sentiu dores e não vai jogar a partida contra o Racing. E a volta do Arrascaeta, que vimos aí, Arrascaeta está de volta e ele vai sim para a partida contra o Racing nessa quinta-feira. Então é isso daí, nação. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você sempre receber as últimas informações do Mengão e a gente se vê no próximo vídeo.